Amém? Essa reunião das quartas-feiras, ela é uma reunião nova na nossa igreja. Mas eu estava lembrando, quando eu estava vindo para cá, acredito que, se não tem um ano, bem próximo de um ano, nós na mesa falando a respeito dessa reunião e os direcionamentos que o Senhor estava dando para essa reunião. E eu lembro da bispa me falar assim: olha, eu não quero que essa reunião seja naquele formato antigo, de 7 quartas-feiras, 10 quartas-feiras, né? Campanhas. Ela falava para mim, eu quero que essa reunião ela carregue uma unção profética, uma unção de milagre, uma unção de poder, mas de uma forma muito segura. E há um ano atrás, eu acredito que tem cerca de um ano. Então, vocês que são filhos dessa casa, hoje nós temos visitantes também, acredito que vocês nunca vão ver aqui nessa casa uma reunião num formato desse dia. Venha fazer 7 quartas-feiras para você receber o seu milagre, né? Ou então, o ano do milagre, coisas dessa forma que a gente via muito no movimento antigo, da forma com que a igreja brasileira ela foi se movimentando. Eu vejo muita responsabilidade dos pastores, dos pais dessa casa, e o zelo, para vocês verem, há um ano atrás, né, essa reunião, ela já tinha nascido no coração, mas sem pressa, orando para que Deus desse o direcionamento, né, de uma forma saudável, de uma forma assim, gostosa, porque o que eu posso falar por mim, eu tinha uma sensação de que, por muitas vezes, era um movimento, às vezes, para levar as pessoas para dentro da igreja, mas com a motivação errada, com o coração errado. Então, eu vejo assim, quartas-feiras que traz para nós ensino, direcionamentos, que é o que uma casa, né? Que é o que esta casa ela preza muito. Palavras que traz destino para a nossa vida, palavras que cumpre o objetivo, né? A palavra ela vem, nós somos terreno, terra. E como o próprio Cristo fala, essa semente ela pode cair numa terra pedregosa, ou numa terra cheia de espinhos, ou numa terra que essa semente vai cair, ela vai germinar, ela vai crescer com saúde, saudável, e ela vai frutificar. Então, que eu e você essa noite, porque eu também me incluo, que essa palavra e as palavras que vão ser ministradas ao longo das quartas-feiras, a gente seja esse terreno bom, terreno que essa semente ela vai cair e ela vai gerar de fato transformação e mudança dentro dos nossos lares e dentro das nossas casas, amém? E eu quero que você abra aí comigo João capítulo 11. O som tá bom ou tá muito baixo a minha voz? Arley, coloca para mim no fundo som de teclado, pode ser? João capítulo 11, a partir do 1. Eu quero te falar que todos que estão aqui são vencedores, venceram a chuva, venceram a preguicinha de ficar em casa, né? De descansar no meio da semana. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você está aqui. João capítulo 11, ele é um texto muito conhecido, mas eu quero que você atente, porque eu acredito na revelação,
do Espírito. E eu acredito numa unção poderosa que Deus dá para nós, mesmo a palavra sendo a mesma, mas como Deus, Ele é precioso para entregar para nós revelações que cabem naquilo que nós estamos vivendo naquele tempo. Então, não vamos aqui para a palavra como assim, eu já li tantas vezes. Vamos ler atentamente, amém? João capítulo 11 fala o seguinte: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com seus cabelos. Eu amo como João ele começa os textos, e quando ele fala de Lázaro, ele quer garantir que eu e você saibamos de quem é que ele está falando. E eles usavam muito isso, de falar a família e de falar da onde, de qual cidade aquela pessoa ela vinha. Então é que ele fala sobre a cidade e de onde Lázaro pertencia. No 3 fala o seguinte: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte, e assim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam prender-te e voltar-lhe-á? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nela não está a luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, de uma forma mais clara agora: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Assim, bem colérico, né? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Orando, ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora
tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, sendo levantar-se depressa a sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, aquele que abriu os olhos dos cegos, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tira aí a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu, se creres, verá a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolvido de lenços. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Eu achei importante contar toda a história, sem cortar. Eu
eu fiquei assim muito feliz quando o Vinícius não pôde vir pregar. Porque eu experimentei um milagre no domingo. E tá assim fresquinho no meu coração, né? E eu falei, eu vou usar isso, vou compartilhar com a igreja. Há um tempo atrás, eu tive várias visões dos meus dentes sendo arrancados. Isso assim, foi um ano eu tendo essas visões. E algumas dessas visões era como se tivesse uma lente ampliada. E eu via o dente bem grandão e a raiz do dente inteira. Era como se fosse assim, um dente de um bicho, sabe? Mas eu entendia que eram os meus dentes. E algumas dessas visões machucavam muito. E teve uma delas que foi tão assim impactante que eu acordei desesperada, porque daqui a aqui eu fiquei sem dentes. Eu acho que eu fiquei com 1 ou 2 e muito machucado, muito sangue. E aí eu falei, gente, o que isso significa? Cheguei a perguntar para algumas pessoas. E aí umas pessoas falam, não, o dente é porque vai morrer alguém. Eu vou, misericórdia, está repreendido. Mas, inclusive recentemente eu tive outra. Mas eu já tinha deixado. Domingo, eu estava sentada aqui na frente. E o Espírito Santo, ele falou claramente ao meu espírito, muito claro. Ele trouxe a minha lembrança, as visões que eu tive dos dentes. E domingo o Senhor me deu a revelação dessas visões que eu não entendia assim nada. E eu perguntava, Deus, o que isso significa? Quando foi ontem, né, um bom tempo depois, o Senhor me deu a revelação do que isso se tratava na minha história. E aí o Espírito Santo falava, olha, isso significa um tempo de vergonha na sua vida. Um tempo de exposição, um tempo de dor. E quando eu removia o dente na raiz, eu estou removendo coisas antigas pela raiz, não vai ter volta mais. Eu não sei se você já viveu coisas que de tempos em tempos você vive novamente na sua história. Você acha que venceu, de repente você começa a vivê-las novamente. Então eu entendi isso, que era um tempo de dor, de desconforto. Por que vergonha? Porque na visão eu sentia vergonha de estar sem o dente, né? Um tempo de desajuste, um tempo, sabe, de desconforto, mas que o Senhor estava removendo pela raiz. E recentemente, há uns 6 meses atrás, eu fraturei uma raiz de um dente. E eu tive que remover o dente, não pude colocar o implante, porque o dentista pediu para me esperar cicatrizar. E estou aqui com essa falha, esperando para colocar esse dente. Quando eu estava ali, o Senhor falou assim, você vai pegar o valor, porque aí eu fui no dentista, eu sei, né, quanto que ficaria, exatamente R$2.300. E ele falou assim, você vai pegar o valor que o dentista cobrou e vai ofertar na vida dela. Era dente meia. Porque esse é o último, esse representa o último dente. Daqui em diante há uma nova estação, o Senhor me falou. E eu fiquei assim, né? Na hora que o Senhor fala e tantas coisas assim poderosas, eu falei para o Vinícius, e nesse mesmo dia, no domingo eu não trouxe o celular para a igreja, deixei em casa. Eu falei para ele, nas suas contas tem esse valor? Ele falou, não. Eu falei, aí fiquei buscando na mente para quem que eu ia pedir aqui, dentre as pessoas que eu conheço, para mim repor esse valor quando eu chegasse em casa. Só que aí, o Senhor me colocou uma pessoa na memória, eu fui nessa pessoa,
falei, contei toda a história. Falei, olha, e você me empresta, faz para ela agora, que chegando em casa eu faço para você novamente. Só que no domingo pela manhã, essa pessoa foi quem me indicou o dentista. Ela perguntou, e aí, você foi lá no Danilo? Aí eu, o quê? Meu primo? Ela, não, o dentista. Falei, eu na correria que eu fui, ficou tanto. E aí, você vai fazer? Eu falei, não, Deus proverá. Vou fazer, uma hora eu faço, né? E ela falou que na hora ela sentiu o desejo de me abençoar com o valor do dente. Só que eu não sabia, eu fiquei sabendo depois. E eu vi que, na verdade, o Senhor, Ele esperou de mim só a obediência, né? Em se mover em fé para experimentar o milagre, a provisão divina, porque já estava tudo preparado. Então eu quero falar para você, talvez você esteja aqui nessa noite, mas já está tudo preparado, já está tudo pronto. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão ansiosos, e o Senhor olha assim para nós e fala, não sabe de nada, está tudo pronto, né? E eu vi o cuidado de Deus. Então eu vivi isso domingo agora. Eu falei, eu vou contar porque está tão fresquinho, né? E eu tenho certeza que todos aqui já experimentaram, já experienciaram milagres em várias áreas, na área financeira, em casamentos, como eu já experimentei milagres no nosso casamento. Casei com 18 anos de idade, né? Casei muito nova, então foi um processo muito árduo até alcançar a maturidade. Então todos nós, eu tenho certeza que todos podemos, se eu der um microfone aqui para alguém, você vai ter algo que você pode testemunhar milagres do Senhor. E eu quis trazer esse texto porque inclusive eu quis ler toda a história porque há vários pontos nele que eu vejo uma construção do que nós podemos ter como modelo para a nossa fé. Amém? Algo muito especial. Por que eu escolhi esse texto de Lázaro? Porque ao decorrer dos evangelhos, é assim, é até lindo de ver, né? Porque evangelho significa boas novas. E essas boas novas, ela é anunciada e bem recheada de milagres. Só que o único que o Senhor ressuscitou, que já tinha 4 dias, foi Lázaro. Os outros acontecimentos foram mais recentes, foram rápidos. Mas Lázaro, ele já tinha o quê? Mau cheiro. A irmã fala, né? Já tem 4 dias, Senhor. Onde Jesus estava em Jerusalém, quando ele recebeu a notícia, ele ainda ficou 2 dias lá, bem tranquilo. Aqui o Senhor nos ensina, né? A ter equilíbrio aí das emoções e esperar o momento certo. E aí de Jerusalém para Betânia, ele levou aí mais 2 dias. Então quando ele chega para aquela família, e é importante que o texto fala e faz questão de frisar que era uma família que o Senhor amava, que ele tinha um apreço, ele tinha um relacionamento. E quando nós vamos lendo as escrituras, a gente até percebe que Betânia, a casa de Lázaro e suas irmãs, era um refúgio para o Senhor, era um lugar de descanso. Quando ele queria fugir da multidão e ele queria ser ele mesmo, né? Queria poder não ser só Jesus, o mestre, mas queria ser Jesus ali, ele ia para a casa de Lázaro e suas irmãs. Então ele tinha amor por aquela família. E a primeira lição que eu tomo desse texto é
que o milagre, ele lá em, frisa para mim lá o 40, vai ficar mais fácil a gente entender. João 11:40, vai lá na sua Bíblia. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Esse se creres, ele dá para nós uma condição. Olha, você vai ter o milagre, mas se você crer, é condicional. E eu quero até abrir um parêntese aqui e falar para vocês que é muito importante, quando você estiver estudando os textos bíblicos, você ficar atento com o português, né? Aqui nós temos 2 professoras, e como a colocação das palavras, ela muda para nós o significado. Então esse se creres, ele põe o quê? Uma condição. Você que é pai, você fala, olha, você vai tomar o suco se você comer tudo. Então aqui Jesus, ele deixou enfatizado: não tenho dito que se creres, verás a glória de Deus. Então uma lição que eu tiro desse texto é que viver milagre, experimentar milagres no Senhor, ele coloca para nós essa condição de fé, de ter fé. Eu preciso crer. Inclusive por isso que Jesus, ele não fez nenhum milagre em Nazaré, na sua cidade natal. Porque eu acredito que as pessoas viam Jesus como filho de José, viram Jesus crescer, né? Viram Jesus subir nas árvores. Então, eles não acreditavam que aquele Jesus, filho de José, lá de Nazaré, poderia operar grandes milagres. Então, isso traz para nós uma importância, como eu e você temos a fundamental importância de contribuir com o Senhor em milagres que você tem orado para Deus. Quando, eu não sei quem estava aqui, mas o apóstolo falou sobre a cadência, né? Sobre como eu e você, nós precisamos contribuir com a nossa fé, para que a própria vontade do Senhor, que já é feita lá no céu, também seja feita aqui na terra. Por isso que nós devemos orar. Eu não sei você, mas lá no começo da minha fé, eu pensava assim, gente, para que eu preciso orar se Deus, Ele é onisciente, Ele já sabe o futuro, o presente, o passado, por que eu tenho que orar? E ao longo da nossa caminhada com o Senhor, nós vamos percebendo que a oração, ela ativa em nós também a fé, né? Principalmente aquela oração que nós ouvimos, porque a própria palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e nós temos várias formas de ouvir. Coloca para mim, Arlen, Hebreus 13:8, por favor. Perdão. É isso mesmo. Jesus Cristo, ontem e hoje e o mesmo, Ele será para sempre. Aqui em Hebreus, Ele nos mostra Jesus, Cristo, aquele que tem o domínio de hoje. Ele tem o domínio de ontem, hoje e será para todos sempre. Sua capacidade de curar não mudou. Eu coloquei aqui. Por quê? Porque nós temos a mania de achar, nós somos tendenciosos a achar que esse Jesus que curou Lázaro,
Ele não é o mesmo que pode fazer hoje muito mais, infinitamente mais, as mesmas coisas e maiores coisas. Por isso que eu escolhi esse texto. Então esse texto ele deixa claro, olha, Jesus, ele é o de ontem, ele é aquele que curou Lázaro, ele é o de agora, de 2026, e ele é para sempre. Ele não muda. Então, aquilo que às vezes nos coloca numa condição tão humana, tão limitada, de não conseguir experimentar milagres em Deus, ter experiências com o Senhor, porque nós imaginamos, Jesus não vai fazer isso mais. Eu tenho um testemunho de uma mulher que ela, no leito de morte, ali na UTI, ela ficou 3 dias desacordada, e ela teve essa experiência no sobrenatural, e depois ela retornar. Inclusive essa mulher, eu orei por ela. E essa mulher que estava com decreto de morte, os médicos tinham dado para ela 3 dias, através de uma oração, e não porque foi a minha oração, porque a fé dela levou ela para esse lugar, de experimentar um milagre do Senhor. Essa mulher ressuscitou. Inclusive ela estava com uma infecção tão forte, que eu posso comparar aqui com Lázaro. Ela me relatando no telefone que as pessoas iam visitá-la já meio que despedindo, que já não tinha mais o que fazer. E eu tenho certeza absoluta que o que levou ela a experimentar, a sair do mundo dos mortos e voltar para o propósito do Senhor, foi a fé, ela acreditar. Por isso que o texto fala, assim como você se imagina, assim você será. Então olha a importância de eu e você, nós contribuirmos com o Senhor em fé, se movendo em fé, para você alcançar aquilo que você tem colocado lá na sua casa, na sua intimidade, você tem colocado aqui nas orações diante de Deus. Hoje Ele é ainda mais poderoso para operar esses milagres. Eu meditando nesse texto, eu entendo o seguinte, que se eu puder, de uma forma, limitar o Senhor, eu acredito que é aquele Jesus que ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias morto, e já estava fedendo, que ninguém mais acreditava, Ele é inferior, perigoso, né? A esse Jesus que nós estamos orando agora. E aí eu quero que você abra aí comigo, lá em Filipenses 2:7. Por que eu vou falar para vocês? Por que eu estou falando isso? Eu acredito que aquele Jesus que curou Lázaro, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu escrevi aqui: o milagre que ele opera na vida de Lázaro não foi como Deus. Ele não era Deus naquele momento, mas sim como um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Lá em Filipenses 2:7 fala o seguinte: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui o Senhor estava semelhante a mim e a você.
Por isso que o Senhor fala: olha, eu vou para a destra de meu Pai, mas eu vou deixar um ajudador, um consolador. E nos textos sagrados falam que nós, eu e você, nós faríamos coisas maiores. Se eu e você faríamos coisas maiores, significa que é para esse tempo, é para agora, é para 2026, é para esse tempo. Por que muitas vezes nós achamos que não podemos experimentar os milagres do Senhor? Nós entramos num lugar de total incredulidade em não crer que esse Deus que ressuscitou Lázaro é o mesmo Deus que pode trazer milagres para nós, não só na área da nossa saúde. Quem já teve casamento restaurado, quem já sofreu livramento. Na semana da Páscoa, a Adriana até estava comigo, nós tivemos um livramento de morte. Porque antes, no sinaleiro, tinha uma árvore bem grandona, eu não sei o nome daquelas árvores, geralmente elas caem, mas com o tronco muito largo. Então eu não conseguia ver quem estava vindo da minha esquerda, e tinha um sinaleiro. E o sinaleiro, ele estava aberto. Só que, por um milagre, eu freiei no sinal verde para mim. Quando eu freiei no sinal verde para mim, não porque eu tinha visto nenhum carro, nenhuma moto, eu não tinha visto nada. Aí que eu percebi, eu comecei a avançar. Quando eu comecei a avançar, veio uma moto em alta velocidade. Ela ia pegar o nosso carro em cheio, ia pegar a porta onde eu estava com muita velocidade. E assim, é muito rápido, né? É segundos. Aí eu parei o carro, falei para elas que estavam comigo: vocês viram? Vocês perceberam que nós vivemos agora? Nós vivemos um livramento. O Senhor nos livrou. Se eu tivesse continuado no sinal verde aberto para mim, a moto ia nos pegar em cheio. A Adriana: nossa, eu ainda pensei, como que ela viu a moto se não dá para ver? Totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então ainda hoje o Senhor traz todos os dias, sem você perceber, livramentos. Vivemos coisas poderosas em Deus. Lá em Atos 3:6, coloca para mim, Atos 3:6. Não, perdão. Colossenses 2:9. Colossenses 2:9 fala o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vou ler novamente. Você que está com a sua Bíblia aberta. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui o apóstolo Paulo, ele afirma que a divindade de Cristo. Então, hoje, mais do que nunca, aqui quando esse texto ele foi escrito, Cristo já tinha ido aos céus, já tinha passado essa fase aqui em que Lázaro experimentou ser ressuscitado pelo Senhor. E aqui, nesse texto de Colossenses 2:9, aqui o apóstolo Paulo, ele enfatiza sobre a divindade do Senhor. Então, na verdade, aquele Jesus que desenhou toda essa história, que eu fiz questão de ler na íntegra para nós aqui, ele estava ali na condição de homem, como eu e você, mas um homem cheio do poder e cheio do Espírito Santo de Deus. Mas aqui nesse texto, em Colossenses, a gente vê a afirmação da divindade do Senhor. Então hoje, na verdade, esse Jesus que nós oramos,
em nome dele, em nome do sangue que foi derramado ali na cruz, ele é hoje esse Deus todo-poderoso, cheio de graça, que usa pecadores que todos os dias estão lutando contra o pecado para fazer os milagres dele aqui na terra. Então nós podemos experimentar dessa divindade do Senhor nos nossos lares, nas nossas casas, não só dentro das igrejas. Sabe, não espere vir aos cultos para ter uma intimidade com o Senhor. Porque o que eu percebo? No movimento antigo, as pessoas iam à igreja, elas usavam até uma campanha ali de quartas-feiras ou qualquer dia da semana. E elas usavam isso como amuleto. Elas achavam, se eu for à igreja e fizer essa campanha, eu vou experimentar o milagre. Ou se eu for lá na frente, o pastor e a pastora orar por mim, eu vou experimentar esse milagre. Quando na verdade, Deus ele nos faz o convite. Ele nos convida a ter uma intimidade com Ele tão profunda, tão poderosa, que você vai começar a viver milagres na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, por onde você passar. Você é um embaixador, uma embaixadora, filhos de Deus, espalhando milagres. Um tempo atrás uma moça me ligou com muitos dias de enxaqueca, muitos dias, e não tinha o que fizesse essa enxaqueca parar. Ela já estava assim trancada num quarto escuro, ela não estava trabalhando, estava só em casa, trancada, e ela me ligou porque ela já não aguentava mais de tanta dor. Ela batia nela mesmo porque era melhor do que a dor que ela estava sentindo. E essa moça me ligou para me orar por ela. Só que olha só, eu não tinha intimidade com ela, eu conheci ela na academia. E eu estou fazendo questão de falar isso para vocês, por quê? Porque ela me conheceu na academia, eu falei de Jesus para ela, e ela lembrou de mim quando ela precisou de um milagre. E eu orei por ela, e ela conta para mim que foi como se tirasse com a mão. Então, os milagres estão aqui, disponíveis para nós vivermos, amém? E eu quero te fazer esse convite, sabe? Não fique atrelado às quartas, aos domingos. Não, por exemplo, não leia a sua Bíblia aqui agora, e aí você talvez só vai pegar ela no domingo, quando você for vir para a igreja novamente. Porque a Bíblia fala que Jesus ele andava no poder do Espírito Santo. Ele andava no poder. Ele andava no poder. Ele não continha, ele andava com aquele poder. Amém? Em Atos 3:6 fala o seguinte: e disse Pedro: não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se de pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus, saltando e louvando ao Senhor. No momento em que isso aqui acontecia, Jesus ele já não estava aqui na terra mais. E se você for observar esse texto, tudo isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse louvado, glorificado. Então toda vez que você é um agente de milagre, o nome do Senhor ele é exaltado.
Aqui está falando que ele entrou feliz, né? Ele ia louvando ao Senhor. E aí nós saímos daquela condição de sermos só pessoas que vai ao Senhor, que procuram a Deus em busca de benefício próprio, receber milagres pessoais, apresentando diante de Deus as nossas orações. E aqui você vê o apóstolo Pedro, na verdade, sendo aquele homem que é o agente do milagre. Ele não só consome o milagre, vive o milagre, experiencia o milagre, mas ele empaixa o milagre com outras pessoas. Eita glória, aleluia. Então eu quero aqui, lembra que eu falei no começo da pregação, que a direção que Deus deu para nós é que essas noites, nas quartas-feiras, seriam noites proféticas, noites de milagre, né? Então eu quero ser agora, nesse momento, essa boca profética. Eu quero abençoar essa casa, essa igreja, a vida de todos vocês, a minha casa, declarando que nós somos essa igreja. A igreja que profetiza, que cura, que liberta, que tem uma palavra saudável, que tem um alimento saudável. Não seja, sabe, só aquela pessoa que vem aqui para receber. Esteja atento, porque às vezes senta do seu lado uma pessoa que está tão angustiada, precisando de um abraço, precisando de uma oração, precisando de ser acolhido, precisando de ser visto. Eu até entendo quando nós chegamos para o Senhor, nós chegamos às vezes tão destruídos, com tantas coisas, e queremos, né, só ser curados, experimentar os milagres, mas chega um tempo que esse lugar traz para nós também responsabilidades. E é importante saber disso. A nossa contribuição para que o sobrenatural aconteça aqui na terra, como ela já tem acontecido lá no céu, é crer. Um ajuntamento de pessoas, como nós estamos aqui agora, ela potencializa. Todo mundo aqui com fé, né? Toda vez que quem estiver aqui na frente chamar pessoas aqui para receber uma oração, deixa eu te falar, não fique quieto, não fique como o espectador, levante as suas mãos, profetize, profetize. Quando nós abraçamos essas pessoas aqui, porque quando você vai lá para Coríntios, o que que Paulo fala? O dom do amor é o maior entre os dons. Então às vezes você se sente tão pequeno aí no seu lugar, mas eu quero te falar, o dom maior que você pode oferecer para alguém é um abraço, é amar, é acolher essa pessoa. Então não perca a oportunidade de ser Cristo na vida de alguém. Levante as suas mãos, comece a profetizar. Lá fala que maior do que o dom de falar em línguas é o quê? Profetizar. Profetizar, profetize. Então, nós entendemos que eu não vou conseguir dar a palavra toda. Eu tenho até que horas? Já são 9. Já deu, né? É até que horas? Só para mim saber. Já deu, né? Então, eu quero finalizar e falar para você o seguinte. Quem lembra aqui da mulher do fluxo de sangue, que o Senhor falou assim, a tua fé te salvou? Quando o Senhor ele expulsa os demônios daquele homem gadareno, que tinha uma legião de demônios, no final aquele homem ele anseia por seguir Jesus.
Ele queria acompanhar Jesus. Mas o que Jesus falou? Não. Fique aqui. Fale do seu milagre. Testemunha o seu milagre. E aquele homem, ele alcançou, a Bíblia fala que 10 cidades ali, né? Foi um grande evangelista. Na verdade, todos os milagres têm um ponto em comum, que é a fé. É o poder de Deus. Então, se você quer experimentar milagres na sua vida, não perca a oportunidade de exercer esse dom que vem de Deus, a fé. Só que quando, acho que capítulo 3 de Marcos, se eu não estiver enganada, quando Jesus ele cura a sogra de Pedro, tem um detalhe ali muito importante. Eles chegam ali, ela está enferma, está doente, eles oram, ela é curada, e o texto fala que ela levanta e começa o quê? Servir. Então há um objetivo, há um propósito em ser curado. O que a gente às vezes vê dentro da igreja é pessoas que usam as suas dores, usam as suas feridas e ficam toda a vida nesse lugar de querer receber. Vocês oram por mim, que é o crente, vocês oram, né? Vocês oram por mim, né? Terceirizando essa fé. Então, a partir do momento que nós experimentamos a cura, isso traz essa responsabilidade. Seja agente de cura. Levanta e vamos trabalhar. Vamos ser aquele que profetiza cura na vida do outro. Amém? Lá em João capítulo 5 fala daquele paralítico que muitos anos ele ficou ali. E aí Jesus pergunta para ele assim: o que queres que eu te faça? Tem gente que até faz piada com esse texto, né? Mas por isso que é importante a gente meditar no texto. Parece assim que Jesus fala: nossa, mas Jesus ele é tão piadista. Como assim? Ele pergunta para uma pessoa paralítica: o que queres que eu te faça? Mas deixa eu te falar, sabe por que Jesus pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? Porque aquele homem, ele tinha muitas vantagens em ser paralítico. E eu vou citar algumas aqui para vocês. Primeiro, ele não tinha responsabilidade. Quando eu falei de responsabilidade, eu lembrei. Ele não tinha responsabilidades, ele não trabalhava, ele não precisava pagar imposto. As pessoas com certeza davam esmolas, davam o que ele precisava ali de comer. Então, querendo ou não, estava confortável. Quantas pessoas eu não sei se você já viveu isso, você quer ajudar na rua e a pessoa fala: não. Ele quer estar naquele lugar, porque é melhor estar às vezes numa situação de rua do que enfrentar os medos, do que enfrentar as dores para ser curado, sarado. Então ser curado traz para mim, traz para você responsabilidade. Amém?